got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Separei pra essa rodada 10 jogos, tá? 10 jogos aí nessa segunda-feira. A gente sabe que começo de semana a grade não costuma favorecer muito, mas nessa segunda-feira aí, pela análise que eu fiz aí, consegui separar uns 10 joguinhos aqui interessantes pra vocês e no final do vídeo, como é de costume, né, eu vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda, né, pra você que é novo aqui no canal, tá conhecendo o canal agora, já se inscreva aí pra dar aquela moral, tá? Ativa o sininho pra também tá recebendo notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal Bet Green e também deixa seu like no vídeo, que é muito importante. Seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E vamos ao que interessa. Os jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui, ó. Como vocês podem ver, são jogos assim de ligas um pouco desconhecidas, mas acredito que pela análise que eu fiz aqui a gente vai ter pelo menos uns 70% de acerto, né? E vamos falar do primeiro jogo, que é jogo de madrugada, né? 4h30 da madruga aqui a gente tem um jogo aqui do campeonato chinês, que é a Liga Jia, que é a segunda divisão. Jogo entre Shanxi contra Jiangxi. Jogo que acontece aqui na casa do Shanxi, né? E acredito que tem favoritismo total para vencer essa partida, né? O time jogando em casa é muito forte. Até o momento não perdeu nesse campeonato, né? São 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 7 gols marcados e 4 gols sofridos, né? Até o momento está em 4º lugar. Enquanto o time visitante aqui, o Jiangxi, está em 17º lugar, ainda não venceu. 1 empate, 2 derrotas até o momento. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, ó, a gente vai ver aqui que o time do Shanxi é favoritismo demais, né? Tem favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos aqui, o time do Shanxi venceu 4 e teve 1 empate, né? Então, com isso aí, favoritismo total aqui pro time da casa vencer. E a gente também pode estar forçando aí no mercado de gols, que acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção, que é mais segura, que é a dica: casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui um jogo 8 horas da manhã, né? Campeonato da Noruega, terceira divisão. Jogo entre Vålerenga 2 contra o Traef. Jogo que acontece aqui na casa do Vålerenga 2. Esse jogo aqui, na minha opinião, é jogo bom para gols, né? A gente vai ver que o time visitante está numa posição um pouco melhor, né? Com 18 pontos aí até o momento. 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas aqui para o time visitante do Traef. Enquanto o time da casa, o Vålerenga 2, está aqui em 10º lugar com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. É um time que marcou 18 gols em 10 partidas e sofreu 24, né? Uma defesa bem frágil, mas um ataque bem efetivo. Assim como o Traef, né? O time visitante aí tem 19 gols marcados e 18 gols sofridos. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 possibilidades, né? A primeira, que eu acho mais viável, é o mercado de gols. Grande chance da gente assistir 3 gols ou mais nessa partida. E também vamos ter a oportunidade de assistir gol das 2 equipes. Então a gente vai ter duas opções aqui para esse jogo, né? A primeira é a dica, mais de 2,5 gols, né? E a segunda opção, ambos marcam. Grande chance da gente assistir gol das 2 equipes. Placar para esse jogo, arriscaria um empate de gols aí de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora a segunda divisão da Noruega, jogo entre Ranheim contra o Oslo. A gente vai ter esse jogo aqui que acontece 1h da tarde, jogo na casa do Ranheim, mas acredito que vai ser bem equilibrado, né? A gente vai ver na classificação que o Ranheim está um pouquinho à frente, né? Tá com 2 pontos a mais aí, vem de uma sequência muito boa, né? Dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, 3 vitórias consecutivas aí no campeonato. Até o momento tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15 gols marcados e 14 gols sofridos. Enquanto o Oslo, dos últimos 5 jogos aí, perdeu 1, empatou 1, e venceu 3, né? Também tá numa sequência boa aí. Até o momento o time tem 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados e 15 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, né? O Ranheim é um pouco favorito nesse jogo, mas se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vê que o Oslo tem favoritismo, né? No confronto direto. Dos últimos 5 jogos aí no confronto direto entre essas 2 equipes, foram 3 vitórias do Oslo, 1 vitória do Ranheim e 1 empate, né? Então a gente tem que tirar isso aqui também como estatística, né? Para esse jogo, porque o confronto direto acaba influenciando bastante, né? Então, aqui a gente vai ter o favoritismo da casa, que tem chance de marcar 1 ou 2 gols, e o Oslo aí, que no confronto direto tem o favoritismo, né? Só que é jogo um pouquinho mais distante, então muita coisa mudou, né? De 2 anos pra cá, mas acredito que o Oslo também tem chance de marcar gols. Então a gente vai ter 2 opções aqui. A primeira, que eu acho bem segura, é a dica ambos marcam. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols. Grande chance de bater aí 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, arrisca
buscaria aqui vitória do time da casa, né? O Ranhen aqui tem um pouquinho de favoritismo aqui e a gente pode estar focando aí no placar de 2-1 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Suécia, primeira divisão, jogo entre Elfsborg contra o Varberg, jogo que acontece 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Elfsborg, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer, né? O time não faz uma campanha tão boa, né? Até o momento aí nessas 10 primeiras partidas, o time tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá aqui em 8º lugar, né? A princípio é uma equipe que tem tudo para poder brigar aqui na parte de cima da tabela, porque tem um elenco muito forte, né? E vai pegar o Varberg aqui, que é uma equipe fraca, né? Até o momento tá em 13º lugar, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 7 gols marcados e 15 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, né? A primeira, que eu acho bem interessante, é a vitória do time da casa, né? O time da casa é grande favorito para vencer. Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols, grande chance de assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato da Suécia, jogo entre Malmo, né, o famoso Malmo, uma equipe de grande tradição aí no Campeonato da Suécia, contra o Helsingborg, jogo que acontece 2 horas da tarde. Nesse confronto aqui, Malmo grande favorito para vencer, né? Se a gente for puxar logo de cara aqui no confronto direto, favoritismo total, né? Dos últimos 5 jogos o time venceu as 5, né? O time do Malmo, e até o momento nesse campeonato aí também não faz a campanha tão boa, né? O time tá aqui em 5º lugar, né? Chegou a pegar uma sequência bem ruim, né? Perdeu 3 partidas, né? Inclusive uma em casa contra o Häcken, que é o líder do campeonato, né? E chegou a pegar essa maré aqui, né? Essa maré de resultado negativo aqui, 3 derrotas seguidas, mas aí na última rodada foi e conseguiu vencer fora de casa o Degerfors, acho que é assim que se pronuncia, né? Venceu por 2-0 e agora vai ter esse jogo em casa contra uma equipe que está na última posição, que é o time do Helsingborg. O time tem apenas uma vitória, 2 empates e 8 derrotas até o momento, 24 derrotas seguidas, e com isso aí o Malmo se torna favorito demais para vencer esse jogo e acredito até numa vitória do Malmo aí no primeiro tempo. Com isso a gente vai ter 2 opções aqui para esse jogo. A primeira opção, que eu acho bem interessante, é a dica casa vence no primeiro tempo, grande chance do Malmo vencer no primeiro tempo. Segunda opção aí para quem quiser assim uma mais segura, né, uma dica mais segura, tem um mercado de mais de 2,5 gols, grande chance também de sair 3 gols ou mais nesse confronto. Placar para esse jogo colocaria 3-1 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Arábia Saudita, primeira divisão, jogo entre Al Hilal contra o Al Faisal, jogo que acontece aqui 3 horas da tarde. Nesse confronto aí o Al Hilal grande favorito para vencer esse jogo, né? É a equipe que está na liderança do campeonato aí, com a mesma pontuação aqui do Al Ittihad, 64 pontos para cada uma das equipes, só que o Al Hilal tem um saldo de gol melhor, né? E com isso aí acaba sendo o líder, né, do campeonato de forma momentânea. Até o momento o time vem de 5 vitórias seguidas, né? Então tá embalado, conseguiu vencer o último jogo aí, que era um confronto complicado contra o Al Fateh fora de casa. Antes disso aí tinha vencido também por 2-0 jogando em casa, vitória fácil. Umas vitórias assim bem tranquilas, né? Se a gente for puxar aqui, né? Umas vitórias bem fácil. E vai pegar o time aqui que tá aqui na parte de baixo da tabela, que é o time aqui do Al Faisal, tá aqui em 11º lugar, com 7 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Tá certo que o time conseguiu uma vitória na última rodada, mas foi jogando em casa contra outra equipe que tá aqui na parte de baixo da tabela. E se a gente for puxar aqui no confronto direto, a gente vê que o Al Hilal tem um pouquinho de favoritismo, né? Tá certo que no jogo mais recente o time conseguiu empatar em 2-2 e venceu na prorrogação ou nos pênaltis, né? Aqui o resultado foi 2-2, aí no placar final ficou 3-2 aí, porque o time venceu ou na prorrogação ou nos pênaltis, né? Mas acredito que nessa sequência aí que o time tá de vencer bastante jogos, né, aqui no Campeonato da Arábia Saudita, tem favoritismo total para vencer esse jogo, e acredito que a gente vai ter 2 oportunidades aqui, né? A primeira, que a gente vai ser a dica principal, né, é a dica casa vence. Grande chance aí do time da casa vencer. Segunda opção para esse jogo aqui, mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance da gente assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-0 para o time da casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Argentina, primeira divisão, Liga Profissional, jogo entre Patronato contra o Independente. Jogo que acontece 3h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Patronato, e acredito aí que o Independente, mesmo jogando fora de casa, tem favoritismo para vencer esse jogo, né? O time até o momento aqui está em 10º lugar, né, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo aí conseguiu uma vitória importante contra o Estudiantes, né, que é uma equipe chata, e agora vai pegar o Patronato, que está aqui na parte de baixo da tabela, né? Está em 25º lugar aqui com apenas 1 vitória, 1
empate e 2 derrotas. Tá certo que é começo de campeonato, muita coisa pode acontecer, mas pelo elenco, né, aí, pela força, né, e pela tradição, o Independente aí acaba se tornando favorito para vencer esse jogo, ou talvez a gente assistiu um empate aqui, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, que é a dica fora ou empate, a famosa dupla hipótese, né? Fora ou empate. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1,5 gol, grande chance de sair 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro Independente, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, campeonato aqui da Irlanda, segunda divisão, né? Jogo entre Triaty contra o time do Cork City. Jogo que acontece 3h45 da tarde, né? Nesse confronto aqui, favoritismo total aí pro Cork City vencer, né? O time tá na liderança do campeonato de forma isolada, né? Com 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas, né? Vai fazendo uma campanha excelente. E o time do Triaty também vai fazendo uma campanha aí boa, né? Até o momento tá em quinto lugar aqui com 5 vitórias, 9 empates e 5 empates, né? E 5 derrotas. É uma equipe que empata bastante, né? A equipe que mais empatou até o momento aí com esses 9 empates, né? Mas se a gente for puxar aqui no confronto direto, a gente vê que o Cork City nos últimos jogos, né, mais recente, né, venceu as 2 partidas, né, que foi em 2022 agora, né? Foi em março e no mês passado, né? O time venceu por 3-0 e em março venceu por 4-0, né? Então, 2 placares aqui bem elevado, né? E acredito que nesse jogo aqui não vai ser diferente, né? Pela campanha que o Cork City vem apresentando, tem favoritismo total para vencer esse jogo. Primeira dica que eu vou estar deixando aqui para vocês é a dica fora vence. A outra segunda opção aqui que a gente pode estar pegando também é o ambos marcam. Acredito que a gente tem a oportunidade de assistir gol das 2 equipes, vale a pena arriscar. Ou quem preferiu, mais de 2,5 gols, né? A princípio, vamos pegar o ambos marcam aí, que eu acredito que o time da casa também marca um golzinho aí pela campanha que vem apresentando. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro time fora, né? O time do Cork City. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Islândia, né? No caso é Copa da Islândia, na verdade, né? Jogo entre Akranes contra o Breiðablik. O Breiðablik aí, que é uma equipe muito forte aí no campeonato da Islândia, né? E tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Esse jogo que acontece 4h45 da tarde. O jogo vai ser na casa do Akranes, mas na minha opinião o Breiðablik acaba levando um pouquinho de favoritismo, né? Se a gente for ver aqui no confronto direto dos últimos 5 jogos, venceu os 5 e sempre, assim, vencendo tranquilo, entre aspas, né? Alguns jogos aqui vencendo bem tranquilo, especialmente os mais recentes que foram esse ano, né? O mês de fevereiro aí o time venceu em casa por 3-1 e no mês passado venceu por 5-1 fora de casa, né? Então, assim, teoricamente, se a gente for pegar esses confrontos mais recentes aí, o Breiðablik acaba se tornando favorito demais e também tem a parte o mercado de gols, né? Que também acaba sendo interessante, né? Sempre costuma sair bastante gols aí nesse confronto entre essas 2 equipes. Então a gente vai com 2 opções aqui, né? A primeira opção é a dica fora vence, grande chance aí do Breiðablik vencer esse jogo novamente aí, né? Mais um confronto com vitória. Segunda opção aqui, o mais de 2,5 gols, né? Para quem gosta do mercado de gols, o mais de 2,5 gols aqui também é muito interessante. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter aqui Série B do Brasileirão, jogo entre Sampaio Corrêa contra o time do CSA, jogo 8 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Sampaio Corrêa, que por sinal é muito forte, né? Sampaio Corrêa até o momento nesse campeonato não tá bem, né? 13º lugar aqui com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, né? 16 pontos até o momento, e o CSA tá quase na mesma, né? O CSA tá aqui em 15º lugar, diferença que empatou bastante, mas perdeu pouco, né? Em compensação, venceu apenas 2 também, né? É um time que empata muito. E a gente vai ver aqui que o time tem 9 gols marcados, 11 gols sofridos e 15 pontos, né? Diferença de apenas 1 ponto aí pro Sampaio Corrêa. Só que se a gente for puxar aqui os jogos do Sampaio Corrêa jogando em casa, a gente vê que o time é muito forte, né? 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até o momento. Enquanto o time do CSA jogando fora de casa ainda não venceu. 4 empates e 3 derrotas nesse campeonato jogando fora de casa. Com isso, acredito aí que o Sampaio Corrêa tem grande favoritismo para vencer e a gente pode estar pegando a primeira opção aí, que é a dica casa ou empate. Segunda opção para esse jogo, menos de 2,5 gols. Acredito que é jogo para poucos gols aqui nesse confronto. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 para o Sampaio Corrêa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante, né? Para a gente começar a semana com o pé direito. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. You in my side.